Dia 14 de novembro foi o Dia Mundial de Combate ao Diabetes, essa doença que atinge, gente, olha só, 13 milhões de brasileiros, é muita gente. E muita gente nem sabe que tem a doença porque ela é silenciosa e a diabetes compromete bastante a saúde do corpo inteiro. Claro que uma doença como essa merece uma entrevista bem esclarecedora e por isso a gente convidou a endocrinologista Marília Cardoso para a gente falar sobre diabetes. Bom dia, doutora Marília, bem-vinda. Bom dia, Juliana, muito obrigada pela oportunidade. Realmente, diabetes, essa preocupação é real? As pessoas precisam mesmo se preocupar? Ela compromete a saúde como um todo? É real, Júlia. Diabetes é uma doença muito silenciosa e aí reside o maior perigo da doença, porque muitas pessoas têm e não sabem que têm. A diabetes só vem causar sintomas em fases muito avançadas, quando a glicose no sangue já está muito alta. As pessoas podem sentir muita sede, perda de peso inexplicada, muito urinando bastante, em grande quantidade. E esse cuidado, essa atenção, esse alerta para a diabetes é realmente merecido, porque é uma doença que, quando descompensada, pode comprometer qualquer órgão do corpo. Diabetes é a principal causa de cegueira no mundo. A principal causa também de doença renal com necessidade de hemodiálise é diabetes. A principal causa de amputação de membros, tirando as causas traumáticas, das causas não traumáticas, que não envolvem acidente de trânsito, também é diabetes. Então, coração também, doenças cardiovasculares, muito bem lembrado, infarto, doenças cerebrovasculares como o AVC, o popular derrame, tudo isso pode ser provocado por um diabetes mal cuidado, mal controlado. Doutora Marília, vamos explicar para quem está em casa o que é que acontece no corpo de quem tem diabetes. Perfeito, Se a gente pudesse fazer um scanner do corpo, de uma pessoa com diabetes, a primeira alteração que a gente encontra é o nível de glicose ou açúcar, como a gente conhece, alto no sangue. Então, uma pessoa que tem diabetes, em alguns casos, o pâncreas não produz adequadamente a insulina, que é o hormônio que baixa a glicose no sangue. Em outros casos, essa insulina que o corpo produz não consegue agir adequadamente para que essa glicose baixe no sangue. Então, a glicose no sangue de pessoas que têm diabetes vai estar elevada. A gente diz que é um caso de hiperglicemia. É o termo médico que a gente usa para essa elevação de glicose no sangue. Isso é genético ou isso é causado pelos maus hábitos, principalmente da alimentação? Muito boa essa pergunta. Eu diria que é um conjunto. A gente sabe que tem fatores genéticos. Por exemplo, se você tem um parente de primeiro grau com diabetes, um pai, uma mãe, um irmão, a chance de você ter diabetes é maior, genuinamente maior. Mas a gente sabe que hábitos de vida, são outros determinantes tão importantes quanto a genética para o desenvolvimento da diabetes. Então, Juliana, uma alimentação, com alto teor de açúcar refinado, com alimentos muito industrializados, muito processados, a falta de atividade física, o sedentarismo, que é uma epidemia nos dias de hoje, nível de estresse elevado, falta de um sono reparador, um estilo de vida doente, a gente pode resumir assim. Ele é muito determinante, é um fator de risco importante também para desenvolver diabetes. Uma pessoa que tem essa genética, mas que tem os hábitos mais saudáveis, ela consegue neutralizar a genética? Consegue. Essa é a boa notícia, A genética, a história familiar de diabetes não é uma sentença definitiva. Não é porque seu pai, sua mãe tem que você necessariamente vai ter. E é isso que a gente precisa avisar a população, Uma alimentação saudável, a prática regular de atividade física, um cuidado, do sono, de um estilo de vida, com mais saúde, com mais equilíbrio. Isso é, sim, poderoso para evitar, para prevenir a instalação de um diabetes. Olha aí que coisa boa. Então, vamos voltar um pouquinho. Como é que a pessoa consegue diagnosticar o diabetes? Já que não tem sintoma, como é que eu sei que eu tenho ou não? Excelente pergunta. O único jeito de saber para o pessoal de casa é fazer exame de sangue, A gente solicita sempre, procura um médico, um clínico geral, para fazer testes de rotina. Os exames de rotina são recomendados, anualmente a partir dos 40 anos. Todo mundo deveria fazer. E nesse exame de sangue, em jejum, quando a glicose ele está acima de 125,
6, em 2 ocasiões diferentes, a gente já pode dar o diagnóstico a essa pessoa de diabetes. Algumas vezes o paciente tem uma glicose de jejum normal, né? Mas ele tem um estilo de vida, né, um pouco ruim, alimentação desequilibrada, não faz atividade física, está um pouco acima do peso. Algumas vezes, nesses pacientes, a gente precisa fazer um teste um pouquinho mais detalhado, que é a curva glicêmica, onde ele colhe o sangue em jejum, recebe um protocolo, né, que o próprio laboratório dá, um concentrado Aquela de glicose, garapinha, né? a famosa garapa, contendo 75 gramas de glicose, e aí 2 horas depois, esse sangue é colhido novamente. Alguns casos de diabetes muito iniciais, a gente só consegue flagrar depois dessa curva glicêmica. E um outro detalhe é que essa curva ela também pode indicar diagnóstico de pré-diabetes. O que é o pré-diabetes? Muito bom. O pré-diabetes, ele é uma condição que antecede o diabetes, também assintomática, e eu costumo dizer que é uma janela de oportunidade, porque se você descobre a sua alteração de glicose ainda na fase de pré-diabetes, é possível alcançar uma reversão completa do quadro se você perder um pouquinho de peso. Geralmente nem tanto, 5 a 10% do peso inicial é suficiente para reverter. Com a melhora da alimentação e atividade física, eu tenho muitos pacientes assim. A gente consegue ver, né? E é muito legal quando a gente consegue ver essa melhora. Um paciente que tinha pré-diabetes ali beirando o diabetes já, ele consegue reverter e voltar para um estado normal de glicemia. Eu digo que é uma vitória, a gente comemora junto, porque prevenir uma doença como o diabetes é um salto incrível para a saúde como um todo. Doutora Marília, agora a gente fala de controle de diabetes. Como é que é controlada a diabetes? É com medicamentos? Perfeito, né? Eu sempre digo que a parte mais importante do tratamento é a parte não farmacológica, não medicamentosa. Então, é uma alimentação, né, com baixo teor de carboidrato refinado. Geralmente, eu recomendo que o paciente associe o acompanhamento com a orientação de um nutricionista para individualizar para cada paciente qual seria o melhor plano alimentar. A prática regular de atividade física, o que a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda para um bom controle, 150 minutos por semana de atividade aeróbica. Você pode dividir 3 vezes por semana, 50 minutos, 5 vezes por semana, meia horinha de atividade física. E quando isso não é suficiente, geralmente a gente precisa associar alguma medicação para controle dessa glicose. Aí a gente tem uma gama de opções e essa escolha também é individualizada. Cada perfil de paciente tem aquela estratégia medicamentosa que vai funcionar melhor para ele. Todo paciente que tem diabetes, ele precisa tomar insulina ou não? Essa é uma boa pergunta. De jeito nenhum, Ju. A insulina, ela é reservada, né, para casos de diabetes muito específicos. Então, pessoas que têm o diabetes tipo 1, né, que é um diabetes que geralmente abre em crianças e adolescentes, que já abre com necessidade de insulina, mas esse diabetes que nós estamos falando, que tem mais a ver com estilo de vida, com alimentação, com excesso de peso, a grande maioria a gente consegue controlar só com medicamentos. Alguns pacientes com esse segundo tipo de diabetes podem necessitar de insulina, mas geralmente numa fase bem avançada da doença, quando a gente não consegue realmente obter um bom controle nos primeiros anos da diabetes. Doutora Marília, você falou do controle a partir dos 40, mas a criança, ela pode ter diabetes, esse diabetes tipo 2 ou não? Perfeito, pode sim. Então, assim, hoje, né, com a epidemia da obesidade, a gente sabe que 50% da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade. E esse índice em crianças e adolescentes não é diferente. A gente vive, Juliana, hoje a epidemia da obesidade infantil também. Então, crianças que se alimentam muito mal, que têm sedentarismo, né, que não têm acesso a uma alimentação nutritiva de qualidade. Então, para essas crianças com sobrepeso ou obesidade, elas têm um risco maior de diabetes. E nesse grupo específico, ainda que não seja a idade de 40 anos, muito bem colocado, a gente precisa rastrear essas crianças com sobrepeso ou obesidade, tem que fazer também o exame de sangue para ver se tem diabetes. E também mudar esse estilo, né? Eu acho que quando envolve a família inteira,
fica mais fácil, né? Fica mais fácil. É por isso que iniciativas como essa são muito úteis. A gente precisa educar a população, educar pais, educar filhos, educar a sociedade como um todo sobre a importância da prevenção. Eu acho que a maior vitória, a maior do que conseguir controlar um diabetes, é a gente conseguir prevenir a diabetes. Então, com estilo de vida saudável, com alimentação equilibrada, com a prática regular de exercícios, se a gente educa as famílias, né, como um todo de nossa sociedade, a chance de diagnóstico de diabetes fica muito menor. Doutora Marília, tem algumas perguntas aqui que os telespectadores sempre mandam nas redes sociais, então eu aproveitei, selecionei algumas aqui em relação a diabetes. Vamos Resistência à insulina é diabetes ou não? Perfeito, pode ser ou não. Seria a melhor resposta para essa pergunta. Eu digo que a resistência à insulina, na verdade, ela é uma fase anterior de todo esse processo. Quando eu estou acima do peso, tenho uma alimentação inadequada, sou sedentário, eu posso ter resistência à insulina. Geralmente isso é detectado através do exame clínico. Tem uma lesão no pescoço que é muito comum, né, que a gente chama de acantose nigricans, que são aquelas curvinhas do pescoço um pouquinho mais escurecidas, que muita gente acha que é até má higiene, sujeira ou da idade, mas isso pode ser um sinal de resistência à insulina. Algumas pessoas estão só nessa fase da resistência. Quando a gente não consegue corrigir isso, essa resistência à insulina pode evoluir para um pré-diabetes, que seria um estágio à frente da resistência à insulina, e esse pré-diabetes, quando não bem conduzido, pode evoluir para um estado de diabetes. Então, a resistência à insulina geralmente não significa diabetes, mas merece atenção e cuidado, porque já indica sim um risco maior dessa pessoa ter um diabetes no futuro. Olha aí. Medicamento para diabetes pode ser usado para emagrecer? Boa pergunta. A gente tem um medicamento chamado liraglutida, que é uma molécula que é usada tanto para tratamento de diabetes como para tratamento de perda de peso também. E a gente sabe, na verdade, hoje, Juliana, a gente fala muito de diabesidade. A gente não fala mais só de obesidade, nem só de diabetes. Está muito ligado, né? Porque essas doenças vêm juntas, são doenças do estilo de vida adoecido. Então, normalmente, o paciente obeso, ele tem uma resistência à insulina, um pré-diabetes ou já um quadro de diabetes. Por isso que é comum que moléculas novas venham surgindo para tratar as duas coisas. Então, hoje a gente já tem uma que trata tanto o diabetes como a obesidade também. Pessoas que não são obesas, que estão no seu peso ideal, elas podem ter diabetes também? Podem ter diabetes também. Então, assim, o sobrepeso ou obesidade é um dos fatores de riscos consagrados, mas pessoas magras com IMC normal, que é o índice de massa corpórea, também pode ter diabetes. Isso porque a gente sabe que não depende só do peso, depende da genética, né, de outros fatores. Então, se você tem uma carga genética muito determinante, você também pode ter diabetes. Eu estava procurando essa pergunta aqui, que eu não lembrava o nome dela. É Priscila, lá de Maceió. Ela diz que tem diabetes, faz dieta, mas tem muita crise de hipoglicemia. Aí come. Isso Como é que faz? Isso é comum? Isso é comum. Algumas medicações que a gente usa no tratamento de diabetes, tanto comprimidos quanto a própria insulina, pode aumentar o risco de uma pessoa ter hipoglicemia. E é interessante a gente definir aqui o que é hipoglicemia, né? São momentos, episódios em que o paciente ele pode ter tremores, suor frio, coração disparado. E esses sintomas, na verdade, se você tem diabetes, o ideal é que você verifique sua glicemia capilar nesse momento. Aquele testezinho que você fura o dedo e coloca na fitinha. Se a glicose nesse momento estiver abaixo de 70, isso é uma hipoglicemia. Então, para pacientes que têm, eu recomendo, como para essa Priscila que perguntou, procura ser um endocrinologista para a gente adequar o tratamento, porque existem medicamentos que não oferecem risco de hipoglicemia. Então, esses, ou talvez um ajuste na insulina, não sei se ela usa insulina, mas a gente precisa ajustar sim, porque não é interessante realmente que o paciente fique tendo hipoglicemia. Quem tem diabetes pode fazer jejum intermitente? Essa é uma boa pergunta também. Então, o jejum intermitente, eu digo que é uma das formas, né, das estratégias de dieta para pacientes que buscam a perda de peso. Pode ser muito útil, sim, em alguns casos, mas em paciente diabético a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Se o paciente usa insulina, ele pode ter um risco de hipoglicemia maior durante essas longas horas de jejum. Se ele usa algum tipo de medicamento para diabetes que pode dar hipoglicemia, como glicazida, por exemplo,
tempo, glibenclamida. Então, ele pode fazer, mas merece uma avaliação antes de iniciar o jejum, para checar se precisa ajustar alguma medicação, para que esse paciente não tenha risco de ser surpreendido por um episódio de hipoglicemia. Eu acredito que o grande risco é você fazer as coisas pela sua cabeça, né? Vai no médico, que aí o médico, junto com o nutricionista, também vai traçar todas as estratégias para que você possa vencer aí esse mal, né? Que é a diabetes, perfeitamente. Então, assim, numa era de redes sociais, né, onde o acesso à informação é muito fácil, de Google, é muito comum a automedicação, as pessoas acabarem se precipitando em algumas condutas, em tomar algumas medicações ou fazer algumas coisas por conta própria. E uma frase que eu gosto muito de dizer é que cada ser humano é único, cada organismo tem sua individualidade biológica. Então, não tem receita de bolo, o que você viu na internet pode funcionar para uma pessoa e não funcionar para outro. O melhor de tudo, como você colocou muito bem, Juliana, é a gente procurar um profissional, fazer uma avaliação médica individualizada, personalizada e encontrar a melhor estratégia de tratamento para cada um. Doutora Marília, mês passado, né, teve o Congresso de Diabetes aqui, então eram muitos médicos, profissionais até do exterior aqui, debatendo questões. Tem alguma novidade que você acha que seja relevante, assim, que dá uma luzinha aí para quem está assistindo? Perfeito. Além de tudo que a gente já falou até aqui, né, que são conhecimentos antigos, mas que continuam super válidos, né? A gente tem algumas novidades de medicamentos, algumas promessas, né? Acabou de ser lançado um medicamento para obesidade, chegou aqui no Brasil, chamado Belviq. E para o tratamento da diabetes, a gente tem a novidade das insulinas inalatórias, né, cujo nome é Afrisa. Ainda é uma coisa que não está disponível nas farmácias para vender, mas fica aí como uma esperança para pacientes usuários de insulina, né, que não gostam da picada, pode ser uma alternativa para essas pessoas. Olha aí, que bom. Doutora Marília, muito obrigada. Tenho certeza que a gente esclareceu muitas dúvidas aí dos telespectadores e principalmente, que eu sempre falo aqui no programa, gente, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos depender de medicamento, vamos fazer a nossa parte que tudo dá certo. Que tudo dá certo. Eu agradeço imensamente, Juliana, a oportunidade. Obrigada. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, já já tem mais Viver Bem para você.